Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui, uma série super especial entre Monkin e o Hub de Inovação do INSPER. Eu sou Eduardo Vieira, sou fundador da Monkin, estou aqui com o Rodrigo do INSPER. Se apresenta para quem não conhece você ainda, Rodrigo. Obrigado, Edu. Eu sou Rodrigo Amantea, sou responsável pelo Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha, no INSPER. A gente está aqui, fazendo em parceria essa série sobre inovação e ESG. E hoje a gente está aqui com a nossa super convidada Paula Lima, do CETEC. Tudo bem, Paula? Se apresenta aí para o pessoal. Obrigada, Edu, Rodrigo. Primeiramente, agradecer o convite, estar participando dessa série, que eu acho que é super importante. Quanto mais a gente difunde essas questões de inovação, mais ela se aproxima da sociedade e aí acaba contagiando todo mundo e a gente acaba tendo resultados mais positivos. Eu sou Paula Lima, sou diretora-presidente do CIETEC. O CIETEC é a entidade gestora da incubadora USP-PEM e também do Apta Hub. E também tem o chapéu de diretora-presidente da rede de ambientes paulistas de inovação, que é uma rede que a gente acabou de fundar, acabou de sair do forno, foi agora em agosto, onde a gente tem o Hub do INSPER como um dos nossos associados. Super oportunidade que a gente teve aí de entrar para essa rede, acho que é uma belíssima iniciativa, acho que tomara que a gente consiga levar aí essa rede de inovadores de São Paulo para um outro patamar. Com certeza. Juntos, vamos trabalhar para isso. E eu gosto de quando tem coisa começando, tem 2 meses só, que daqui a um ano a gente pode estar contando essa história e ver tudo que fez no ano, né? Exatamente. Então é muito legal. O que a rede vai fazer em si? Olha, atualmente nós somos 29 associados, sendo 27 ambientes de inovação propriamente ditos, entre hubs, parques tecnológicos, incubadoras de empresa, e 2 grandes parceiros estratégicos, que é a Ampay e o Senai, que entram para dar um suporte para a rede. A ideia da rede, inicialmente, é de fato a gente organizar o ecossistema de São Paulo, mas organizar de uma forma positiva, onde esses ambientes de inovação consigam ter uma maior proximidade, consigam dialogar entre si, e a partir daí a gente começa a dar esse salto na produção de tecnologias de alto impacto nacionais. Porque a gente sempre costuma dizer, ninguém faz nada sozinho, e juntos nós vamos mais longe e mais rápido também, Então, por que a gente não trabalhar em rede justamente para a gente desenvolver, de fato, uma tecnologia global que traga um grande impacto para a sociedade? Então, a ideia inicial da rede é exatamente isso, da gente ter um programa de trabalho, vamos dizer assim, orquestrado, onde a gente consiga construir as coisas passando o bastão, de mãos em mãos. Que legal. Posso fazer a primeira pergunta? Claro. Vamos lá. Então, eu queria saber de você, assim, o que você tem visto de legal acontecendo, assim, Acho que a gente quer contar histórias aqui, Uhum. Então, o que você tem visto, assim, lá na CETEC e nas incubadoras, da rede, de iniciativas interessantes para clima, Vamos pensar, assim, que está todo mundo preocupado, com a questão ambiental, clima, emissão de carbono, assim, o que chamou sua atenção em relação a isso que você está vendo de novos negócios, novas tecnologias que têm surgido? Cada ambiente ele tem uma especificidade, Uhum. Então, por exemplo, se a gente for pegar a incubadora USP-PEM, apesar da gente ter um pouco de startups que atuam nessa temática de sustentabilidade, bioeconomia, o nosso foco, a nossa vertical, ela é ainda muito mais forte para a área da saúde. Uhum. E biotecnologia aplicada em saúde. Mas como a gente faz essa atuação em rede, a gente consegue ver verticais, não só para clima, mas tendo uma pegada muito forte de bioeconomia, em outras incubadoras. E aí eu posso citar um exemplo, que é o exemplo que eu sempre cito, que é a incubadora da Unesp de Registro. Uhum. É uma incubadora que, se você for ver, ela está na região administrativa do estado de São Paulo de menor IDH, então você já tem um certo problema de desenvolvimento econômico ali próprio da região, dentro da Mata Atlântica, e produzindo tecnologias, preservando aquele seu ecossistema.
né? Então, é uma incubadora que traz tecnologias para populações quilombolas, ribeirinhas, trabalha, né, com ativos extraídos da Mata Atlântica. Então, a gente consegue ver determinadas verticais em alguns ambientes de inovação que fazem parte da rede. Então, mas também não posso deixar de falar da nossa incubadora. É que eu sempre faço propaganda da incubadora de registro, porque eu acho sensacional. Porque cria um impacto social que eu acho que é o que cada um de nós, como ambiente de inovação, a gente precisa criar. Né? Então, por exemplo, o que a incubadora de empresas de base tecnológica de São Paulo, que é a incubadora USP-PEN, está promovendo de diferencial social para a comunidade de São Paulo. Então, se a gente perguntar, muita gente nem sabe que a gente existe. Né? E aí, quando você pega esses ambientes que estão em regiões menores e que ativamente, né, transformam as vidas das pessoas, a sociedade ela começa a reconhecer e aquilo ali te dá mais força, né, para você continuar. E a gente tem uma variação muito grande. Então, por exemplo, tem a incubadora de Lins, que trabalha com a parte de agricultura familiar, tem um APL de agricultura familiar ali, né? Aí a gente pega o outro extremo, né? A gente pega, por exemplo, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, né? Que tem um cluster lá, aeroespacial, que também eles estão trabalhando no desenvolvimento de tecnologias voltadas, né, para descarbonização e tudo mais. Então, assim, é um grande diferencial. Vamos dar um outro exemplo, Conexão F, né, que é um centro de inovação vinculado à Fundepag, que é uma fundação de apoio, né, às ICTs do agro. Né? A Fundepag desenvolve um trabalho sensacional, trazendo as tecnologias de dentro desses institutos para a sociedade, para virar negócio. Então, assim, cada ambiente ele tem a sua particularidade, todos com um grande potencial, e é por isso que eu enfatizo a importância da gente trabalhar em rede. Né? Porque aí a gente amplia, vamos dizer assim, o nosso portfólio como rede. E trabalha em problemas comuns, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto da rede tem uma importância. Esses dias a gente estava discutindo lá na escola sobre o nosso consórcio em saúde. Se você para pensar, assim, as instituições que estão lá, a Camargo, Oswaldo Cruz, Hospital das Clínicas, né, o Nova HC é um parceiro importante nosso. Agora a gente estava discutindo com a ACD, para a ACD vir também, o Cídio também. Os problemas são muito parecidos. Então, às vezes, quando você une forças para resolver problemas, então a rede tem esse papel também, né? Porque você vê, às vezes, esforços desconectados e tem coisas que precisa de dinheiro para resolver. Sim. Né? Se você pegar, por exemplo, a possibilidade de impressão com produtos bio, né? Que é para fazer, por exemplo, uma cirurgia, um coração, artificial. Uma prótese, uma coisa com... E isso já existe a tecnologia, mas é caríssima. Então, para você testar e fazer disso algo factível, você poderia ter um laboratório comum, né? Então, esse tipo de coisa a rede ajuda muito, né? Ajuda. E agora, você trouxe um ponto que eu achei muito interessante, assim, dessas incubadoras do agro. Como é o nome mesmo? Então, recentemente, né, a gente está fazendo a gestão do Apta Hub, né, que é um hub de inovação. Recente? Recente. É resultado de uma chamada pública que aconteceu no ano passado, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Nós, como Cietec, nós fizemos uma aplicação em rede, então é a primeira aplicação e gestão em rede que a gente está fazendo também, né? Então a gente já começou a quebrar um pouco de paradigmas. Então nós temos como parceiros nesse projeto, como co-executores, o Impact Hub, né, e a Wilinka. Né? Mas nós, Cietecs, que somos os executores, vamos dizer assim, que assina o acordo, né? A gente tem 7 institutos de pesquisa, né, vinculados à Secretaria de Agricultura, que são institutos centenários já. Pouco antes a gente estava comentando, né, a própria história do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, que foi o primeiro instituto criado, né, na época de Dom Pedro, justamente para desenvolver uma tecnologia que solucionasse o problema da praga do café. Então, a gente tem muita coisa boa nesses institutos, deep tech sendo produzidas e que precisa daquela forcinha, né? E aí a secretaria, juntamente com a APTA, entendeu que faria sentido, né, investir num hub de inovação onde
houvesse essa conexão, né, entre os próprios institutos, né, entre os institutos e a sociedade, e entre os institutos e o setor produtivo também. Né? Então, a gente entra justamente para orquestrar, vamos dizer assim, como essa música vai tocar. Né? Então, são 7 ambientes, 6, na realidade, ambientes físicos, mas sendo um escritório central, vinculados a esses institutos de pesquisa. Então, nesse mês agora de novembro, a gente inaugurou 2 espaços, né, que é o Apta Hub vinculado ao Instituto Agronômico de Campinas e o Apta Hub vinculado ao Instituto Biológico lá em Campinas também. Mas aí a gente ainda vai ter um em Ribeirão Preto, que é vinculado ao Instituto de Zootecnia, um em Santos, que é vinculado ao Instituto de Pesca, e mais um em Campinas, que é vinculado ao Instituto de Tecnologia de Alimentos, né, que é o ITAL. Todos eles vão conversar entre eles. Todos eles conversam entre eles, e aí vem muito naquela pegada de sustentabilidade, né? A gente precisa produzir, né, o agro, né, vai ter essa responsabilidade de ser um agro sustentável. A gente precisa aumentar a produção alimentar, né, e colocam muito esse peso nas costas do Brasil, né? O Brasil vai alimentar o mundo. E se a gente for ver o que está acontecendo, praticamente isso daí é uma realidade, né? Então, e como que a gente faz isso de uma forma sustentável, né? Como que a gente utiliza das biomassas que estão ali sendo produzidas pelos grandes rebanhos que a gente possui também, né? E como que a gente transforma isso em crédito de carbono, em novos tipos de combustíveis, enfim. Então, a ideia, o Apta Hub, ele é muito focado nessas tecnologias do agro com essa pegada bem de sustentabilidade. Perfeito, interessantíssimo. Eu andei lendo um pouco, estudando um pouquinho inovação no agro, e é interessantíssimo, né? Porque você tem agricultura do futuro, né? Tem uma questão, por exemplo, importante para o agro também, que é a forma como você faz a logística e a entrega dos produtos. Tem uma lógica de marketplace que é super relevante para o agro, né? Porque se você não tem eficiência nisso, você perde e como que a gente junta, né, por exemplo, esses ambientes que tem uma vertical de logística. A gente tem esses ambientes de inovação aqui E o agro no sempre foi estado muito de São Paulo. tecnológico, né? Sempre foi lembra do agro, lembra aquelas máquinas grandes, então sempre teve muita tecnologia. Mas talvez agora falta aquele braço de inovação pensando no SD, pensando no clima, né? Então, exatamente. Eu voltaria um pouquinho no CETEC, até para entender quem está escutando, entender um pouco mais, assim. Você falou que é uma entidade aí com mais de 20 anos, que atua em várias frentes. Vai falar um pouquinho mais sobre isso, assim, os últimos 20 anos, 25, você falou, né? Isso. O CETEC, ele tem 26 anos, né, de constituição, então nós somos uma associação privada, sem fins lucrativos. Há 25 a gente faz a gestão da incubadora USP-PEM, né, e aí agora a gente saiu para esse novo desafio aí, né, de operar outros ambientes. Né? E a nossa ideia, até no nosso planejamento, a gente tinha em mente operar, acho que até 2025, 10 ambientes de inovação diferentes, né, da incubadora, né? No estado de São Paulo. Não só no estado de São Paulo, a gente pode fazer essa operação nível Brasil ou até internacional, se derem a oportunidade. Mas a gente está nessa fase de expansão, então se a gente pega 7 do agro, que são 7, né, mais a incubadora USP-PEM e mais a nossa unidade 2 da incubadora, que a gente já tem todo o planejamento dela, a gente está na fase de obras dessa unidade, que vai ser destinado a um hub de life science, né, até por conta de todo o estudo que a gente fez ali, né, do nosso quadrilátero, né, vamos dizer assim, da cidade universitária e tudo mais. Essa é a nossa vertical. Então, eu acho que a grande expertise do CIETEC institucional é a gente saber fazer o desenvolvimento de tecnologias Deep Tech. Então, são tecnologias que normalmente saem das universidades ou dos institutos de pesquisa. Então, é a tese de doutorado de alguém, é a linha de pesquisa de um docente ou de um pesquisador, onde a gente consegue identificar uma oportunidade de virar um negócio. Então, isso a gente faz muito bem. E aí, a gente auxilia todo o desenvolvimento dessas tecnologias, seja fazendo a conexão
dessas empresas, dessas startups, com pesquisadores que atuam na área de desenvolvimento ou dando acesso a laboratórios multiusuários, que a gente tenha, né, uma parceria e abre essas portas para que as startups elas consigam continuar o desenvolvimento da sua tecnologia, na captação de recursos, principalmente de recurso não reembolsável. Então, a gente faz isso, modéstia à parte, muito bem, né? Então, só em 2022, que a gente ainda está apurando 2023, mas só em 2022, só de PIB/FAPESP, nós captamos 9 milhões. Né? Então, é um valor considerável. Né? E a gente tem a oportunidade de fazer outros tipos de captação, né? Tanto de FINEP, CNPq, enfim. E agora a gente começa uma nova fase onde a gente está se conectando mais com alguns fundos de investimento. Né? Muitas vezes os fundos eles vêm até por meio das nossas próprias startups. Né? E esse é um perfil muito bacana que a gente tem identificado na incubadora, é que algumas startups elas já entram para o nosso programa de incubação investidas. Né? Então, muitas vezes, dependendo do time, tem startup que acho que é muito difícil você fazer um PIB/FAPESP, porque demora, a FAPESP tem o tempo dela, é uma metodologia própria para você fazer relatório, enfim, esse tipo de coisa, mandar a solicitação. Então, tem gente que já vem, né, investido. E então, a gente começa a ver agora um pouco dessa mudança. Então, a gente tem se aproximado mais de alguns fundos de investimento, a gente quer fazer novas rodadas de negócio. E uma coisa muito interessante é que agora também os fundos estão vindo nos procurar. Né? Então, eu acho que toda essa movimentação que a gente fez, né, por ser uma nova gestão, por ser pelo fato da gente querer implementar novas práticas, novas políticas internas institucionais, isso daí deu uma alavancada muito bacana na nossa instituição. E Rodrigo, até pergunta para você, eu vim pensando nos últimos dias que a gente fez nosso primeiro abertura lá, a Monk, que a gente lançou minha parceria para o mercado. Eu tenho conversado com muita gente, né? E eu vi aí, eu falando em fundo, falando do próprio Cubo, que a gente vê isso, o mercado virando para ESG mesmo e falando assim, a gente tem investimento para isso, a gente quer investir, a gente tem metas para bater, a gente tá falando a gente que não tá podendo voar porque acabou os créditos de carbono. Como você tá vendo isso hoje? Você que tá olhando para o mercado e conversando com grandes empresas lá no INSPER, conversando com a academia, como você tem visto a virada de investimento? Porque antes, balançava o chapéu e caía investimento de quanto é lugar. A startup teve ideias ruins que receberam milhões. Mas esse de talvez está num caminho um pouco diferente. Queria entender de você. Assim, de uma forma geral, no panorama, se a gente pensa assim, as startups que têm aparecido lá na escola de ex-alunos e alumni, elas têm captado acima da média de mercado. Se pegar assim, a representatividade de quem participou de rodada, a gente é 2%, 2,5% dos fundadores. Né? E o montante que a gente estima é mais ou menos que 8% foi para essas startups nossas. Então, tem uma representatividade boa, né, na captura de investimento. Eu vejo assim, que a agenda das empresas para a descarbonização, para a sustentabilidade, para a diversidade, né, essa agenda ela é uma agenda real. Né? Tanto quando a gente olha do conselho ao desdobramento disso para a liderança média, né? Para gerências, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que, de uma certa forma, isso já é uma realidade. Né? Porém, o meu conhecimento, ele hoje é mais de empresas nesse eixo Grande São Paulo e empresas médias do interior de São Paulo, né? Que é onde a gente tem atuado, né? Como o hub de inovação do INSPER. Eu acho que esses são os stakeholders que nos orbitam ali, tanto de fundo de investimento, quanto de empresa parceira, quanto de startup. Né? Então, tanto que a gente acredita muito, essa série que a gente está fazendo, ela veio em resposta ao entendimento de que isso está na agenda das empresas, né, que vão procurar o CETEC, que vão procurar a Monk, que vão procurar o INSPER, né, para discutir um pouquinho como que a gente pode colaborar com eles nisso, né, porque não é uma jornada fácil de trilhar sozinho, assim, né? Todo mundo busca ajuda, né? Eu tô sentindo muito isso, assim.
porque a gente não sabe, não tem um mapa, né? Assim, é Exato. algo que você precisa trilhar e experimentar né, e ter e nesse momento você contar com parcerias, contar com uma rede de apoio Exatamente. é fundamental, né? Mas eu acho, Edu, que isso já está na agenda das empresas, né? Acho que está na agenda, está no orçamento, Tá. né? E eu acho que nesse momento os hubs de inovação, né, são parceiros fundamentais, assim, porque a gente pode ajudar fazendo conexões e, né, trabalhando junto com as empresas para fazer as melhores conexões, né, ou pelo menos as mais sensatas, né? E desenvolver programas em conjunto também, né? Total, né? A gente já tem as diretrizes, né? Vamos dizer assim, a gente já tem as políticas, a gente já sabe onde vai ter o dinheiro, seja ele de subvenção, de fundo, como eu posso dizer? De empréstimos mesmo, Uhum. para financiar esse tipo Exato. de tecnologia. E é uma preocupação também. Eu acredito que é uma preocupação também muito grande. A gente tem uma comissão discutindo hoje lá na COP28, mas a gente tem que se lembrar que a COP30 vai ser aqui no Brasil, né? Então, o mundo vai estar vendo de fato se a gente está realizando, se a gente está fazendo tudo aquilo que a gente está se comprometendo, tudo aquilo que a gente está se propondo, né, a fazer e que a gente está apresentando para o mundo. Então, eu acho que a gente tem um dever de casa muito grande aí pela frente, até 2025. E acredito que por isso que agora o financiamento em si, a captação de recursos não vai ser um problema, porque a gente vai ter que dar uma acelerada aí em relação a essa temática. Eu tenho um sentimento, assim, talvez seja um otimismo de quem tem uma cabeça empreendedora e inovadora, que eu acho que projeto bom não falta funding, né? Não. Eu tenho a impressão que sempre aconteceu isso, assim, eu tenho a impressão que falta projeto bom e essa desculpa, não tem financiamento, não é verdade, sabe? Eu acho que falta projeto bom mesmo, né? Ser bem feito, bem pensado. Eu acho que Renomado, dinheiro real. tem para fazer, sabe? No final, dinheiro tem. Conta um pouco. Posso trocar de pato para ganso aqui rapidinho? Casa é Diversidade. sua. Vamos falar um pouco de diversidade? Vamos. Eu acho que é legal falar. A gente estava na última edição, a gente falou um pouco disso com o pessoal lá, com o Tomé. Como que você está vendo isso, assim, na CETEC, né? Eu acho que a gente está entrando se você pensar o agro, né? O agro Life Sciences, né? Como que entra a diversidade aí nessa agenda, tanto da CETEC quanto das empresas que vocês estão ajudando lá? Tá. Bom, eu sou um exemplo de diversidade no CETEC, né? O CETEC, em 26 anos, eu sou a primeira diretora mulher do CETEC. Estou na diretoria presidência. E a primeira coisa que eu fiz foi exatamente trazer mais mulheres também para cargos de gestão na nossa instituição. Então, se a gente for ver hoje em dia, praticamente a equipe dedicada ao Apta Hub é 100% feminina. Aí também eu não sei se o pessoal já está puxando muita sardinha pro lado, mas é 100% feminina. A nossa equipe CETEC institucional, a gente tem uma boa... Mas aí não tem diversidade também, né? Exatamente, é isso. Menina é um viés. É isso que eu ia dizer. Mas o CETEC institucional, a gente costuma dizer que está mais ou menos um meio a meio aí. Mas é aquilo, né? Não basta ser só na posição de CEO. Poxa, eu respondo também a um conselho deliberativo. Aí quando eu entrei, não basta eu ser a CEO, mas eu tenho que responder a um conselho formado por 10 homens. Vamos dar uma mexida aí também, isso faz parte. Aí a gente fez toda uma alteração nossa, estatutária, incluímos temáticas de diversidade, sustentabilidade, todas as boas práticas de ESG também. E a gente conseguiu, então hoje a gente está numa proporção pequena ainda, mas eu acho que já foi um grande passo, né? Então nós estamos numa proporção de 2 mulheres num total de 7 homens. Eu acho que mais para frente aí talvez a gente consiga aumentar esses números, mas uma das coisas que nós fizemos, e aí em relação
às startups propriamente ditas, no ano passado nós lançamos o nosso novo programa de incubação, que é o DNA. Né? Então, é DNA de descoberta, N de negócio, A de aceleração. E nós criamos dentro do nosso edital, como a gente faz a gestão de um espaço público, então a gente precisa fazer um edital, tem todo um processo seletivo e tudo mais, a gente colocou cotas, né, nesse edital de pontuação. Então, cotas para empresas onde ela está sendo liderada por mulheres, por negros, por indígenas, povos tradicionais, né, na realidade, pessoas com deficiência. A gente teve uma boa resposta em relação a isso. Né? Então, hoje em dia, a gente está por volta de 80 empresas incubadas lá na incubadora USP-PEM. Né? A gente pode dizer que 35% delas, a CEO, o pesquisador principal, na realidade foi desenvolvido por mulheres. Olha, então, quantos por cento? 35%. Já é bem representativo. É bem representativo, principalmente quando a gente fala em deep tech também, né? Claro. Então, e aí também é uma questão que a gente tem que estimular mais, né? Mulheres em ciências, engenharias, enfim, que ainda a gente tem um pouco dessa deficiência. Então, eu costumo dizer que a gente está com um saldo bom. Né? A gente está com o nosso nossa nova chamada, né? Edital aberto. Encerra agora no dia 16. A gente manteve a mesma linha. Né? Agora a gente está com 20 vagas disponíveis para acesso, né, ao nosso programa de incubação. E vamos ver, ainda não tive as primeiras impressões ali dos inscritos e tudo mais. Mas isso daí foi interessante, a gente tem estimulado bastante isso dentro da própria universidade, né? E também em relação aos parceiros, onde a gente vai fazer a divulgação do nosso processo seletivo. Perfeito. E é interessante esse ponto, né? Assim, o quanto a gente estimula através de iniciativas. A gente também lá na escola incubou no nosso hub uma iniciativa chamada Women in Tech, que a gente também tem procurado fomentar o mulheres em tecnologia. Né? Dá até pra gente fazer uma ponte nisso aí depois. Vamos, com certeza. Nós somos da mesma rede, não se esqueça disso. Podemos, não devemos? Devemos fazer isso. Estamos com um projeto aí bem legal que está buscando financiamento, que é o Black in Tech também, que é da Comissão de Diversidade lá da escola, tem um professor puxando a agenda, mas eu acho que é importante a gente fomentar, né? Assim, tem formas de fazer, é legal você falar, colocamos uma cota, eu falo assim, eu sou contra a cota, tudo bem, mas chama de outra coisa, mas se a gente não der um espaço e não forçar, a gente vai acabar seguindo do jeito que né? Não vai abrir né? Abrir vaga, abre 4 vagas a mais, né? Coloca mais 3 para aceleradora. E até mesmo se não for preenchido, abre para os demais, entendeu? Mas pelo menos a gente deixa ali uma porcentagem reservada. Estimula, né? Às vezes o cara vai falar assim, puxa, eu vou trazer uma pessoa do meu time aqui como sócia, eu vou colocar de sócia porque vai me abrir espaço nessa iniciativa. Vai abrir uma oportunidade de provavelmente uma pessoa que não seria convidada para ser sócia, porque, né? Mas se a gente estimula e busca, eu acho que faz parte. No nosso caso, a gente tem um papel como protagonista, né? A gente que está buscando inovação, né? Acho que tem um pilar da diversidade que, para a inovação, ela é importante, que eu acho que é nacionalidade, né? Diferentes nacionalidades, que para a gente ainda é difícil, mas e eu acho que não está tão na pauta, mas em algum momento vai entrar. Porque eu acho que isso é importante também, né? Vai pegar o segredo do silício ali, é muito baseado na diversidade de nacionalidades que está ali. E aqui a gente tem muita diversidade de nacionalidade, mas eu acho que a gente explora pouco nos ecossistemas, sabe? Porque tem muita gente latino-americana, né? Tem muita gente que a gente poderia trazer para dançar junto e eu acho que seria produtivo. Mas acho que é uma boa ideia. É uma coisa de... É verdade. É verdade, assim, mas é verdade. Tem muito imigrante, né, em São Paulo, assim, a gente explora pouco isso como um bom tempero. Olha a nossa culinária, né, como é diversa, assim, então...
Somaria Se a gente- repertório, somaria visões de Não, mundo. exatamente. E problemas de mundo, né? Às vezes a gente tá resolvendo o problema do Brasil, por isso que é brinco, né? Que não tem uma grande empresa que saiu daqui pro mundo, porque a gente quer resolver problema do lado de casa, não quer resolver problema mundial. E porque a gente tem uma coisa que é boa e ao mesmo tempo é ruim, que é o tamanho do país, né? Você vai pegar, eu acabei de voltar da Finlândia, cara, tem 5,5 milhões de habitantes, assim, é o Itaim, Jardins e Higienópolis. O país inteiro, e ainda espalhado numa área maior do que o estado de São Paulo, talvez, Sim. né? A gente tem um país gigante, né? A população é enorme, Israel tem 9 milhões de habitantes, sei lá, menor que São Paulo, né? Então o cara, se ele já não nasce pensando em fazer aquela Nível inovação, global, ele nunca vai crescer, nunca vai exatamente. escalar, É verdade. né? E aqui, talvez a gente não pense tanto globalmente, né? Por isso, porque só de ser grande no Brasil já é grande o suficiente. E ao mesmo tempo também, eu acredito ser um pouco de comodismo, vamos dizer assim, sabe? Porque vamos falar em tecnologias de saúde, que eu venho da área da saúde, eu fui pesquisadora, empreendi na legal, carreira, abandonei o olha. laboratório para ser gestora de inovação. Então, você como pesquisador, independente da instituição que você está, quando você desenvolve alguma coisa legal, bacana, a primeira coisa que vem na sua mente é: eu vou vender para o SUS. Entendeu? Como se aquilo fosse o grande goal da sua vida, né? Então, e aí conversando e depois com o passar do tempo fazendo gestão de inovação, sempre vem alguém e aí a gente sempre pergunta: tá, mas essa sua tecnologia é para quê? Não, isso aqui vai ser incorporado pelo SUS e tudo mais. Então, precisa mudar esse mindset também. Né? Então, principalmente quando a gente fala em área da saúde, onde a gente tem é um bom cliente, mas assim, vai ser difícil você vender para ele. Não vai ser tão fácil assim, né? Agora, será que esse seu problema, como você falou, isso daí não resolve um outro problema de um outro país, de outros países, independente da sua localização? Tem que pensar a nível global mesmo. E a gente tem tecnologia para isso, a gente tem capacidade instalada de cientistas e pesquisadores que fazem isso, só precisa daquele empurrãozinho. E pode pensar no Brasil como uma grande população de teste também. De teste, A gente achar que ela está no Brasil todo é o meu ponto final. Não, será que eu estou resolvendo o problema do mundo mesmo? Exato. Então pensar fora da bolha, né? Exatamente. Posso fazer uma última pergunta? Eu falei que o palco é seu aqui. Essa vai até fugir um pouquinho da pauta, mas assim, você falou que você, né, uma pessoa que estava lá no laboratório, que era cientista e que empreendia. Eu aprendi isso com o nosso consórcio em saúde, ouvindo, né, dos parceiros lá do HC Inova, do Tom Zé, do Marcos, que o médico, o cara da área de saúde, ele não só gosta de pesquisar, de criar, né, novas tecnologias, mas ele também gosta de empreender. Sim. Você acha que isso é uma realidade em todo o setor ou é uma especificidade da saúde? Porque eu tinha uma noção contrária. Eu achava que o cara que gosta de inventar, ele não quer transformar aquilo em produto, vender, escalar. Mas aí é muito daquilo que eu falei, é muito daquilo que ele tem de conhecimento. Por exemplo, quando eu era pesquisadora, eu queria desenvolver uma molécula que curasse as 3 principais doenças do mundo para virar um princípio de medicamento, né? Como eu trabalhava com biologia molecular, enfim, vamos trabalhar nisso, vamos focar nisso, né? Mas e isso daí? Se eu invento de fato isso daí, poxa, obviamente, vai para o SUS, mas vai para o mundo também, entendeu? Então, Isso, né? exatamente, mas é muito, por isso que é importante a gente ter a implementação de cultura de inovação nessas grandes instituições, não só da área da saúde, né? Principalmente quando você falou, né, o pessoal do HC fazem parte da rede também, o Inova HC, eles trabalham muito forte essa questão também, né? E eu acho que hoje em dia esse pessoal mais jovem que está entrando, vindo para a universidade e tudo mais, eles também já passou aquela época que sua meta de vida era você fazer seu mestrado, seu doutorado, depois esperar um concurso público abrir para você se tornar docente. Acho que isso daí já acabou faz tempo, né? E agora, a pandemia, obviamente, escancarou muita coisa, todas as nossas fragilidades, não só na área da saúde, mas principalmente na área da saúde, né? E aí as pessoas começaram. A meta é salvar vidas. E para salvar vidas eu vou ter que inovar. Não vai ter jeito. Eu vou ter que inovar.
E aquela minha inovação pode virar um negócio. E eu posso ganhar dinheiro com isso. Isso daí não é pecado. Né? E tá tudo bem, eu não tô fazendo nada de ilegal, nada de ilícito, né? Então, porque muitas vezes o pessoal que tá, né, trabalhando, né, nessas grandes instituições que tem aquele viezinho um pouco público, acha que é pecado você ganhar dinheiro. E não é pecado, gente. A gente tem toda uma legislação aí que permite isso. Né? Falta pessoas de coragem, gestores de coragem que batam no peito e falam, não, eu vou aplicar. E pronto. Eu posso fazer, então eu vou fazer. Tem que testar. Tudo são lições aprendidas. Não tem como você inovar se você não errar várias vezes antes também. Descobrir rapidamente o erro, né? E bola pra frente. Legal. Faz a última pergunta, Edu. Eu vou deixar você perguntar uma. Antes ainda, eu vi que tem uma colinha ali. A minha colinha. Eu queria saber o que temos nessa colinha. A melhor colinha. de tudo. O que tá na colinha que você não falou? A minha colinha, eu trouxe um pouco para contar um pouco das nossas startups que a gente tem incubadas lá na incubadora, né? USP-PEM, incubadora de empresas de base tecnológica de São Paulo, que atuam dentro dessa temática ESG. A gente tem visto um aumento, né, desse tipo de tecnologia, tentando acessar o nosso programa de incubação, e a gente fica muito feliz com isso, porque também a gente tem um potencial de engenharias, né, muito bem instalados ali, né, tanto no IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, né, tanto na própria Universidade de São Paulo, no nosso parceiro ali, que é o IPT, né, que também divide com a gente aquela área. Então, assim, eu acho que daqui para frente, talvez, quem sabe, né, nos próximos anos eu venho aqui novamente e fale, mudou, agora não é mais saúde, agora são tecnologias sustentáveis, né? Então, falar um pouco da Cacau Biocosméticos, né, que transforma resíduo do cacau. Então, aí promove bioeconomia, né, em produtos cosméticos, que também são... tem redução de emissão de carbono e tudo mais, são biodegradáveis. Então, é uma incubada nossa muito bacana, que o fundador é o Fábio Santos. Né? A gente tem o da Natureza, que é sensacional, adoro também essa empresa, né? Que ela utiliza resíduos industriais para a produção de embalagens biodegradáveis. Ela desenvolveu uma técnica junto ao pessoal do IPEM. Então, olha a importância também de você estar próxima desses grandes centros de pesquisa e tecnologia. E produz a embalagem que você quiser. Né? Copos, vasos, e são todos biodegradáveis. Né? Que a fundadora é a Patrícia Pontes. Aí a gente tem a Eco Serviços Ambientais, que promove sistema de separação e fotodecomposição solar, né, para tratar água contaminada. Que a gente tem uma outra fundadora mulher também, que é a Priscila Garcia. E, como é um negócio, com energia solar, você trata a água contaminada. É um nome complexo, por isso que eu trouxe a colinha. O que ela faz? Ela faz a decomposição solar do BETEX, que é betano, que é benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno da água. Uau. Então ela descontamina a água. Muito interessante, né? Muito. Tá vendo como as nossas startups são bacanas? E aí, essa urbancia é muito legal também, que ela utiliza de águas residuais urbanas para criação de algas. Olha. Né? E aí as algas, elas podem ser utilizadas de diferentes formas, para descontaminação de água, até para a própria parte de produção alimentar também. Né? Que aí tem um outro fundador, que é o Felipe Cohen. Essas são algumas. Que legal. Não, super bacana ela ter feito essa colinha, porque eu acho que são exemplos interessantes de coisas que estão acontecendo, né? Que aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Aqui, né? Pertinho da gente. Isso abre muita possibilidade. Eu acho que inspirar as empresas também, sabe? Inovação aberta é uma realidade. Essas empresas estão aí, né? Pra gente trazer isso para dentro de casa. E isso é uma coisa que é muito difícil, né? Às vezes as pessoas elas falam que elas fazem inovação aberta, mas elas não fazem inovação aberta. Né? Inovação aberta é você estar ali naquela troca diária, sem medo. Poxa, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer, um exemplo, produção de IFAs nacionais, né? Que é um grande problema nosso aqui, né?
Vamos fazer? Vamos fazer. Senta a indústria, Abre as dores da indústria. abre as dores da indústria, exatamente. E vamos fazer. Por quê? Porque os nossos concorrentes são os indianos, são os chineses. Né? A gente tem que pensar dessa forma. E isso é muito daquilo que a gente traz para dentro da rede, quando a gente está conversando com os ambientes de inovação, que os nossos concorrentes são internacionais. Eu não digo nem que sejam das outras redes existentes no Brasil, muito pelo contrário, eu quero mais me aproximar da rede que existe no Nordeste, da rede que existe lá em Santa Catarina, que a gente estava conversando antes, da rede que existe na Amazônia. Eu não quero. Óbvio que eu quero. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E não tem porquê, né? Não existe concorrência nesse caso. Porque, por exemplo, se você parar para pensar uma tecnologia que está sendo desenvolvida como essa, até esperar produto, né, tem muito caminho para ser trilhado Exatamente, ainda, né? por Então, exemplo. às vezes é unir força, porque Exato. a tecnologia, a propriedade intelectual, se ela não está sendo usada, ela só gera custo. Exatamente. Vou dar um exemplo da natureza, da Patrícia. Teve esse ano, ela estava produzindo umas embalagens, que aí, se eu não me engano, o resíduo era de açaí. Só que ela importava o açaí. Importava da região amazônica o açaí. Aí veio um colega nosso, né, que foi presidente do Consect, para justamente bater um papo com a gente na época do aniversário da incubadora. Falou: você não tinha que estar aqui, você tinha que estar lá no Amapá, no ecossistema de inovação do Amapá. Pode ser que você não saiba, mas às vezes você está destruindo toda uma cadeia produtiva ali, que tem uma família cultivando, fazendo tudo isso. Você está pegando de um atravessador que está te vendendo. Né? Então, assim, a gente precisa se conhecer melhor, a gente precisa conhecer nosso ecossistema nacional e fazer essas interações. Eu vou perder uma startup. Dane-se, o que eu não posso perder é a tecnologia. Total. Não, outro dia a gente teve uma corroborando aí com o que você está falando, a gente estava batendo um papo com a Federal da Paraíba, tem tecnologias incríveis. Eles falam: mas o meu cliente, a minha empresa está em São Paulo, como que a gente faz? Isso é rede, né? Isso é ecossistema. A gente falou: cara, assim, vamos trabalhar junto, né? Porque você tem a patente, você tem a propriedade intelectual, você tem a tecnologia aí, mas assim, como que isso vira aplicação? Como que isso vira inovação, né? Porque, vamos dizer assim, a partir do momento que tem uma empresa usando, como que a gente cria essa conexão? Porque não precisa se reinventar, né? Então, essas coisas, ou algo que está aqui, que deveria estar lá no Acre, no Amapá, Exatamente. na Amazônia, né? Como é que a gente vai criar essas conexões, né? Porque elas vão ser fundamentais para a gente resolver problemas. Quando a gente fala em problemas, né, relacionados a carbono, a sustentabilidade, isso é muito complexo de ser resolvido mesmo. Não é exatamente onde foi inventado que ele pode ser aplicado ou onde, né? Então, como que a gente cria essas conexões aí, assim, já reforçando, parabéns aí pela criação da rede, porque eu acho que é fundamental esse trabalho e acho que vai ser, né, acho que vai ter muita coisa interessante acontecendo nos próximos meses aí, próximos anos. Com certeza. E eu acho que esse é o papel principal da rede. Poxa, você quer acessar o ecossistema de São Paulo? Você sabe onde você vai. Chega lá na nossa porta, vamos dizer assim, da rede de ambientes paulistas de inovação, a gente tem todos os ambientes. Olha, tem todos os ambientes. Isso aqui é da vertical agro, isso aqui é da vertical saúde, isso aqui é da vertical de educação, isso aqui é da vertical de bioeconomia. Você tem um leque de possibilidades. A pessoa sabe onde bater. Né? E aí, internamente, que eu acho que isso é o mais difícil, que a gente estava comentando, a gente precisa conter os nossos ecossistemas. Não tem como, eu não posso olhar você como sendo um concorrente meu. Por exemplo, eu já quero fazer parceria com você por conta do projeto que você tem lá, que desenvolve junto às startups e tal. E a gente tem que pensar dessa forma colaborativa, né? E a rede, ela vem justamente para isso. A gente vê, né, e isso tem sido muito discutido, porque a gente está finalizando o nosso planejamento estratégico, a gente vê a rede como sendo um grande salto, vamos dizer assim, para o ecossistema de São Paulo se tornar, de fato, né, de direito já é, porque as estatísticas estão aí, mas de fato mesmo, né, um dos maiores ecossistemas do mundo. Né, Cidade inovadora. Cidade inovadora é São Paulo, né, mas a gente
tem outras pequenas cidades inovadoras distribuídas pelo estado de São Paulo e que atuam muito bem, Perfeito. né? Então, acho que é juntar esses esforços aí. E eu acho que esse tipo de iniciativa que a gente está fazendo aqui, Da voz, né? Todo mundo vai saber agora do total, rede. porque você fala assim, uma cidade inovadora, né? Você vai falar assim, vai, Florianópolis tem fama, tem o Porto Digital, né? Poxa, mas e tudo que acontece aqui em São Paulo? Eu acho que tem um trabalho de comunicação, que é o que a gente está querendo fazer aqui também, né? De tudo que acontece em São Paulo e que é altamente relevante, tem impacto. E eu acho que a gente comunica pouco, Exatamente, a né? gente comunica pouco, né, e muitas vezes comunica mal. Eu acho que a gente tem que fazer uma comunicação, aí já vai a dica, né, muito mais palatável. É aquilo que eu falo, a sociedade ela precisa entender para que servem os nossos ambientes de inovação, né, de que forma essas tecnologias que estão ali sendo incubadas vão afetar diretamente a vida delas, né. Então por isso que eu acho super bacana, né, vocês fazem um trabalho sensacional, de fazer essa prospecção, não só com os alunos de graduação, mas pós-graduação, enfim, até alunos externos, né, do INSPER e tudo mais. Uma das minhas frustrações ali na incubadora USP-PEM é que eu não posso fazer um trabalho, por exemplo, com o ensino fundamental, né? E é dali que vão vir os futuros empreendedores, inovadores. E a gente não consegue, porque como a gente está dentro de uma área de segurança nacional, não pode entrar menor de idade. Então, assim, a gente precisa ter a rede justamente para a gente, talvez, né, aí fica uma dica, montar alguns eventos de sensibilização nessa garotada aí, onde a gente apresente os nossos ambientes. Olha, você pode fazer isso, né? Isso aqui, quando você tiver uma ideia e tudo mais, beleza, você não vai poder participar, mas enfim, fica vendo a movimentação, ou eu não posso te receber, mas o INSPER pode te receber. Opa, isso aí pra Entendeu? gente é bem legal, porque a gente poderia trabalhar a 4 mãos, assim, porque também eu acho que você planta uma semente, né? Porque quando você tem uma feira de carreiras, assim, né, que a pessoa tá escolhendo o que que ela vai fazer na vida dela, ela nunca imagina que empreender e ser um cientista é uma possibilidade, né? Sim. A gente fica levando lá o cara que é publicitário, que é banqueiro, é bancário, ou é médico, e, né, beleza, mas assim, e esse caminho, né, de inovar e tentar resolver problemas, né, através de tecnologia? É uma possibilidade. Vamos pensar formas Vamos da sim. gente inspirar aí as gerações que estão vindo. Vamos sim. Eu estava até comentando com o Edu, eu desconhecia mesmo, mas o INPI ele faz um trabalho muito bacana de divulgação e tem uma pesquisadora também da Unirio, a Guta, esqueci o sobrenome dela, desculpa, Guta, mas vou fazer propaganda dos seus gibis, né, que eles levam para o ensino fundamental, né, uma introdução aos conhecimentos de propriedade intelectual, que também ali tem um viés de inovação, de empreendedorismo, com personagens e tudo mais, via um gibi, né? E eles falaram, nossa, mas olha que legal. E é isso que precisa, porque quando eu tive a minha primeira, vamos dizer assim, capacitação em relação à propriedade intelectual, eu falei, meu Deus do céu, por que eu publiquei aquele trabalho? Então, é falta de conhecimento mesmo, é falta de exato. comunicar, de tornar uma coisa mais palatável, sabe? Que tenha um fácil entendimento. Então, existem pessoas muito bacanas espalhadas aí pelo Brasil, instituições que estão querendo fazer a diferença. A gente só precisa se conectar. Total. E cada vez os inventores estão mais jovens, né? A gente está com um aluno que está trabalhando com a gente lá no Hub, que primeiro ano de ciência da computação inventou uma super solução de inteligência artificial para trabalhar com a arguição do vestibular, assim. Ele é um aluno de ensino médio, praticamente. Ele acabou de entrar na faculdade. Assim, ele não Exatamente. teve nem um terço do programa dele e ele já tem um super produto tecnológico, né? Mas eu acho que você está certíssima, tem uma super oportunidade aí que eu acho que nós da rede podemos explorar Com junto, já que certeza. você tem essa limitação, conte Show, conosco. E quem quiser falar com a rede, procurar a rede, como faz?
Olha, eu vou passar o e-mail da rede, a gente tem o e-mail. A gente tem uma página no LinkedIn, então a página é Ambientes Paulistas de Inovação, mas a gente tem um e-mail que é o contato.api.sp@gmail.com. Incrível. Boa. Patrícia, que papo legal, né? Eu curti bastante, assim, foi super... Acho que poderíamos ficar aqui horas conversando, né? O assunto não ia faltar, mas é o primeiro de muitos. A gente volta, né, mais para frente com mais novidade, porque essa colinha de startup aí, eu tenho certeza, né, que no ano que vem ela vai ter 4 páginas. Tomara, isso porque eu não trouxe a minha colinha das startups de biotecnologia, né? Eu acho que isso pode ser em todos os episódios que a gente tá fazendo. O convidado tem que trazer uma colinha com startups para indicar. Fechado? Vamos anotar. Exato. Ó, já vai entrar pro script lições aprendidas. Exato. Eu acho que faz muito parte do nosso papel, né? A gente falou quando quis fazer esse projeto, é da voz. É Uhum. contar os projetos que estão acontecendo, é contar o que tá rolando diferente. Então, se contar, abrir a caixa preta mesmo, falar, essas soluções aqui de ESG são que faz sentido, eu gosto delas. Ou eu tenho para indicar, ou estão no meu portfólio. Eu acho que isso traz dá voz pro que tá acontecendo de verdade lá na ponta, né? Ela deu o nome dos fundadores, né? Isso é muito legal, né? Eu acho que também abre, quem tá ouvindo, fala, pô, eu queria me conectar com essa empresa, com esse empreendedor, né? Essa tecnologia faz sentido para mim, olha, tá lá, vou falar com o pessoal e quero me conectar, porque isso a gente sente muito a dor do empreendedor, né? Todo mundo que hoje tem sido residente ou mesmo acelerado nosso, eles falam assim, a conexão com empresas para nós é algo fundamental, assim, porque a pessoa está querendo testar, ela quer ter os clientes dela, ela quer ter os primeiros clientes para ver se é aquilo mesmo, né? Sim. Então, abre uma oportunidade. Eu achei muito legal e nobre da sua parte falar dessas startups e dar o nome dos fundadores, né? Porque eu acho que para eles, assim, se gerar um contato, uma conexão, já é um super ganho. E é o nosso papel também como ambiente de inovação, né? A gente tem que promover e auxiliar também na comunicação das nossas empresas que são incubadas, né? Que estão ali junto com a gente. Não é à toa que a gente tem uma certificação, né? Certificação que é dada pelo Sebrae, pela Amprotec, para incubadoras de empresa. Então, nós somos 7 incubadoras no Brasil com nível de certificação máximo, que é o 4. Então, é a incubadora USP-PEM, 3 estão no estado de São Paulo. Olha o nosso potencial, como todos fazem parte da rede, né? Então, é a incubadora USP-PEM, é a Incamp, que é a incubadora lá da Unicamp, e o Nexus, que é o hub de inovação do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então, assim, a gente está num patamar bom, né? Os demais estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, a gente tem 3 de 7. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela... Obrigado por ter vindo aqui também, acho que super legal. A gente acaba trazendo bastante empresas, mas quando traz alguém diferente, né, com uma história diferente, é muito legal, porque rola uma curiosidade de querer saber mais. Então, como o Rodrigo falou, ficaria aqui mais tempo perguntando, tirando as dúvidas, mas não vai faltar oportunidades. Então, obrigado mesmo. Eu que agradeço, só vou... eu fiz propaganda da rede, agora eu tenho que pôr meu chapéu de CIETEC. Claro. Senão a equipe me dá bronca depois. E quem quiser saber mais informações sobre a incubadora USP-PEM, sobre o Apta Hub, é só entrar no site do CIETEC, né, que é cietec.org.br. E aí lá a gente tem agora dividido, né, na nossa página os ambientes que a gente faz a gestão. Quem sabe no próximo ano a gente tenha mais um, aí no outro ano a gente tenha mais um. Enfim, a ideia é que a gente expanda cada vez mais, né, esses ambientes sobre a gestão CIETEC, né, e embaixo desse nosso grande guarda-chuva, né, de programa de incubação e aceleração que a gente criou, que é o DNA. Obrigada. Muito legal, obrigado a você. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Edu. Prazer estar aqui com você. E até mais, pessoal. Obrigado. Até mais.